Com as bênçãos de Deus, damos início à 31ª sessão extraordinária da 9ª legislatura. Solicito a vereadora Cislene a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo do 29 a 30. Solicito o vereador Sadraque a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Boa tarde. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Solicito ao vereador Léo Pistila fazer a leitura do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Didier Delcinho. Jean Delite presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Agradeço a presença de todos, mas antes de convidar o depoente, nós gostaríamos de registrar a presença aqui do ex-vereador de Juquiá, Eli Muniz de Lima, e colocando à disposição a tribuna, se quiser usar, fica à disposição. E também saudar aqui os membros do Departamento de Educação, a professora Luciana, a professora Michele, e também o diretor, que no momento, agora eu convido para fazer parte da mesa, o diretor de Educação, o professor Michel Vicentini, aqui da nossa Prefeitura de Alumínio. Pode ficar à minha esquerda aqui, Michel. Solicito ao secretário Jean Delite que faça a leitura do requerimento 500/2025 e do edital número 09/2025. Requerimento número 500/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos, nos termos do artigo 27, inciso 16º, da Lei Orgânica Municipal e do artigo 284 e seguintes do Regimento Interno, convocar para comparecimento ao plenário desta Casa o diretor de Educação Municipal, em exercício, o senhor professor Michel Vicentini, a fim de que preste esclarecimentos quanto às políticas públicas da educação do município de Alumínio, diante de denúncias de que pessoas sem formação profissional foram admitidas para trabalhar no quadro de docentes nas escolas do município de Alumínio. Há denúncias também de que a lista de convocados do processo seletivo teria sido violada, ferindo a ordem de classificação. Outros assuntos correlatos às atribuições do Departamento de Educação. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 26 de setembro de 2025, professor Gediel de Carvalho, vereador, Didier Delcinho, vereador, Jean Delite, vereador, Cislene, vereadora, Sadraque Ferreira, vereador, Léo Pistila, vereador. Edital número 9/2025, de 3 de outubro de 2025. Convocação de sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, nos termos do artigo 119, parágrafo 1º do Regimento Interno, e atendendo ao disposto no requerimento número 500/2025, aprovado na sessão ordinária de 30 de setembro de 2025, faz saber aos senhores vereadores que fica convocada a sessão extraordinária da Câmara para o dia 16 de outubro de 2025, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: convocação do diretor do Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Alumínio. Câmara Municipal de Alumínio, 3 de outubro de 2025, professor Gediel de Carvalho, presidente. Antes de iniciarmos o rito, eu gostaria de consultar os nobres pares sobre a participação do vereador Didier Delcinho, tendo em vista a restrição médica que ele está
passando, e houve uma solicitação dele em participar via online, e aí pode ter a imagem dele como som, da participação dele também nessa sessão extraordinária. Alguém tem alguma objeção? Não tendo objeção, nós autorizaríamos, ou vamos autorizar a participação dele Sem via... objeção, presidente. Bom, obrigado pela compreensão de todos. Passemos agora, iniciaremos o rito da sessão extraordinária. Os autores, professor Michel, do requerimento terão o prazo conjunto de 15 minutos para explanação dos motivos da convocação e solicitação dos esclarecimentos. E aqui eu vou colocar e deixar a palavra para os autores usar a palavra. Eu pretendo usar, gostaria que o Jean assumisse a presidência. Inicialmente, gostaria de saudar todos os presentes, o professor Michel Vicentino, os vereadores aqui também participando. Nós temos Jean, temos Sadraque, Cislene, o Eduardo, a Sara e o Léo, e o participando online, o DJ Delcinho. Nós achamos por bem, professor Michel, fazer a convocação de Vossa Senhoria para participar de uma sessão extraordinária nessa Casa de Leis, tendo em vista que é o Poder Legislativo e a Casa da População, e nós ouvimos rumores na cidade sobre eventual professora que estava em sala de aula sem habilitação. E aí nós gostaríamos de saber quais as providências que foram tomadas, se chegou ao conhecimento de Vossa Senhoria, e quais as providências tomadas. Mas antes disso, nós também gostaríamos, que é tão importante, o mais importante, que depois eu volto nessa questão da professora, seria a oportunidade de Vossa Senhoria trazer para conhecimento de todos quais as políticas de educação estão sendo implantadas, quais os resultados já alcançados, para que a gente possa estar analisando a evolução da educação e das políticas públicas de educação no nosso município. Isso é a primeira pauta. Diante das denúncias, nós também questionamos, nessas alturas do andamento da educação, nós praticamente no final do ano, mesmo detectando essas incongruências, essas com relação à qualificação do professor, existe algum prejuízo com troca de professor na altura do calendário escolar que nós estamos, praticamente na segunda quinzena de outubro? Gostaríamos, se os alunos, na troca de eventuais professores que foram detectados a necessidade de alteração em virtude de processo seletivo ou de falta de qualificação, se tem como mensurar isto dentro do impacto de uma mudança de professor, tendo em vista os alunos terem passado um bom prazo, um bom tempo em contato com o professor. Inicialmente, vou usar pouco tempo, eu acredito que os demais autores, nós temos eu como autor, DJ Delcinho, Jean da Elite, Cislene, Sadraque e Léo Pistila. Alguém pretende usar mais a palavra? Senão eu já passo os 15 minutos que terá o professor Michel para esclarecimentos iniciais. Passa a palavra agora ao convocado, o professor Michel, para esclarecimentos aí sobre os itens da convocação, tendo em vista ter recebido o requerimento e edital. Peço, tem 15 minutos a partir de agora, professor Michel. Certo. Boa tarde a todos e todas, boa tarde em nome dos vereadores, presidente da Câmara, professor Judiel. Em nome dele, cumprimento a todos presentes, população que escuta, equipe pedagógica, equipe orçamentária da educação. Primeiro, obrigado por ter esse espaço, né, um espaço para falar. São 3 pontos que foram apresentados, né? O primeiro, para falar de uma forma geral
aquilo que nós temos de perspectiva de avanço e de diagnóstico, né, frente ao Departamento de Educação, e depois respondendo os 2 problemas que foram indicados aqui nessas denúncias. Então, eu acho que nós estamos com 10 meses de gestão no município de Alumínio. E é notório, isso já é palpável, é notório verificar os avanços que a educação já tem, né? Então, a gente tem problemas pelos quais nós detectamos no começo, na transição, temos elementos pelos quais a gente enxerga que são históricos no município, mas enxergamos também uma grande potência, né? Uma grande potência pedagógica, administrativa, infraestrutura, enfim, pelo qual a gente pode desenvolver. Como premissa de política e planejamento, nós definimos como eixo vertebrador do ano de 2025 2 temas, que é o propósito e a equidade. O propósito é fazer com intenção e equidade para que todos tenham acesso ao conhecimento, para que não fique uma escola para trás ou outra escola para trás, enfim. Então, equidade se resume em justiça social. E isso é um elemento que a gente, enquanto departamento, busca aferir, inferir e explicar como planejamento e ação como política pública executiva. Eu vou separar aqui essa fala inicial em alguns temas. Então, eu vou citar de forma muito breve macrotemáticas e depois respondo as 2 questões apresentadas, né? Então, eu vou colocar aqui alguns avanços dentro de projetos e parcerias. Dentro de projetos e parcerias, a gente já tem como novas parcerias, novos projetos para 2025, e que são políticas que vão gerar um legado importante no município, algumas ações. Então, a gente teve a parceria com o Projeto Guri, que acontece na Escola Jesus dos Pais. O Projeto Guri é a maior política pública de cultura do Brasil, uma das maiores do mundo, e nós conseguimos esse polo para a Escola José Jesus dos Pais, no bairro do Figueiras. Nós temos aqui hoje, em 7 escolas, no contraturno escolar, o Projeto Semear, com aulas de vôlei, aulas de violão e aulas de fanfarra e de tênis também, então esporte e tênis nas escolas, como política de contraturno escolar. Uma parceria com a CCR, agora que mudou o nome, é Sorocabana, né? Motiva. Como? Motiva. Que é o projeto EPROCAD, que é uma fundação que acontece na Escola João de Almeida, no Itararé, com formação desportiva de contraturno, já está acontecendo, isso não tem custo para o município, né? Nós tivemos aqui a implementação da EJA, do PROEJA, EJA Ensino Médico, parceria com o SESI, Sem Barreiras, que é um projeto formativo também do SESI, o GEP, que é uma parceria com o SEBRAE, que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que fala sobre educação financeira, sobre empreendedorismo nas escolas, e a inserção de aulas de robótica como perspectiva também de contraturno escolar. Então, esse ponto foi de projetos e parcerias. O segundo ponto, de algumas entregas realizadas, né? Então, a gente fez uma entrega de materiais pedagógicos para o NAAI, que é o Núcleo de Educação Inclusiva, teve a entrega de kit escolar, a entrega de uniformes, a gente conseguiu agilizar essas entregas, né, usando o orçamento deste ano, não foi o orçamento anterior, finalizando a licitação e colocando isso em prática. Então, a gente teve uma reestruturação do transporte escolar, que vocês têm ciência, enfim, aquisições de impressora, mobiliário. Eu acho que uma entrega importante foi o que nós entregamos semana passada, a inauguração do Centro de Referência de Educação, que é um espaço super importante para o município, que vai trazer um legado. Tivemos a readequação da Escola do Serendu, a finalização, estamos em fase de finalização da creche do Irema, que começou na gestão passada, a gente seguiu com a obra, a finalização, já para a inauguração no primeiro semestre de 26. Pequenas obras nas escolas de readequação, porque a questão da infraestrutura é muito crítica ainda no município, e a gente fez com um orçamento muito reduzido esse ano, questões de infraestrutura. Vou destacar aqui a implementação e a reforma da casa, que era a antiga Casa do Caseiro, da Escola do Paraíso, e que virou ali a biblioteca e a sala de recursos, né, a sala de AE. Então, isso como um resumo de algumas entregas. Como perspectiva de ação, de gestão, então, a gente fez um fortalecimento do núcleo pedagógico, a gente criou, de fato, um plano de gestão para 2025. Esse plano de gestão ele foi discutido democraticamente, onde os professores participaram das escolas temáticas. A gente entregou uma ação de planejamento e propósito com o caderno do professor, trouxe o RH do apontamento de um RH geral para o RH da educação,
Isso trouxe maior segurança e maior proximidade aos servidores da educação frente às demandas que são especificamente lá. Houve uma reestruturação do núcleo de psicologia. A gente fez um calendário permanente de reuniões pedagógicas, de formações continuadas. Isso trouxe, de fato, uma consolidação do nosso direcionamento. A gente teve um processo lá na transição ainda da democratização da escolha dos gestores. Vocês sabem disso, nós colocamos um edital lá na transição para a escolha dos gestores, foi por projeto, então foi uma perspectiva meritocrata e de ação prática técnica da escolha dos gestores, né? A gente ampliou o número de professores de educação especial, nós tínhamos 3, né, para atender a rede, que estava tudo no núcleo no NAI, hoje nós temos 7, né? Não é o ideal, mas já é um avanço super significativo na ação. Os professores já estão atendendo nas escolas, que é uma premissa da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. A gente teve o prêmio Educalumínio, que eu acho que foi uma coisa maravilhosa, que foi antes de ontem, né, onde nós premiamos e reconhecemos ações pedagógicas do município e projetos de protagonismo dos professores. Tivemos 8 projetos inscritos, 5 finalistas, 3 primeiros colocados, onde atingimos aí cerca de 900 alunos da rede com projetos sem custo, né, apenas com um incentivo, né, um incentivo de você executar e reconhecer, né. A gente fez uma reestruturação das matrizes curriculares de 25, então, por exemplo, a educação em tempo integral aqui no município de Alumínio não tinha uma matriz curricular definida, né? Nós reestruturamos e mantivemos ela lá. Fizemos uma reformulação das diretrizes do tempo integral, uma criação de um departamento de monitoramento, criação de uma lista central de interesse de vaga, colocamos todo mundo num ponto só, é transparente, é, de fato, online e ao vivo. Então, se eu tenho lá uma ação judicializada, uma ação via conselho tutelar ou uma ação de inserção nas creches, a gente, o munícipe sabe. E uma coisa interessante é que a gente quer, de fato, zerar essa lista o mais breve possível, com algumas ações importantes, inclusive com a inauguração da próxima creche no bairro do Irema. Eu vou falar mais rápido das ações formativas. O maior investimento que a gente teve esse ano foi na questão pedagógica e formativa. Então, a gente fez formação para 100% da rede. Todo mundo passou por alguma formação esse ano. Qualquer funcionário. Então, lá no começo do ano, nós chamamos todos os funcionários, merenda, inspetores, enfim, todos, professores, todo mundo para participar de formação, né? Além disso, estagiários, equipe de AE, todo mundo passou por muita formação continuada esse ano. Então, a gente não ignorou nenhum desses pontos, e esse foi o maior investimento. O exemplo que o Alumínio nunca teve, em 30 e tantos anos de emancipação, nunca teve coordenador pedagógico nas escolas. Né? Então, nesse ano, foi implementado o coordenador pedagógico, e a gente vai ver daqui a pouco só um breve resultado do que foi isso. Rapidinho de evento, a gente teve a caminhada do autismo, a gente teve o ato cívico aniversário, o projeto Curta Alumínio com cinema nas escolas, o Folias Brasileiras, que foi maravilhoso. A gente fez esse ano, pela primeira vez, o GEAL para a Educação Infantil, Jogos Escolares, né? Também o GEAL para o Fundamental 1, e agora, no mês de novembro, vai ter o GEAL do Fundamental 2. Tivemos o retorno do desfile cívico, que foi um ato muito significativo e importante, o Prêmio Educa Alumínio, que já citei. Tivemos formações da educação inclusiva, como Encontro de Equidades, Setembro Amarelo, uma parceria maravilhosa que tivemos ali, também foi uma indicativa do vereador Eduardo, né, com a Kemeny, que foi palestras gratuitas nas escolas, foi muito bonito isso. A gente está tendo esse olhar, e vai ter agora, no mês de outubro e novembro, a Feira do Empreendedorismo. Parcerias com o SESI, o Governo do Estado de São Paulo, o Governo Federal, Instituto Votorantim, AGP, que é o da alimentação escolar. Enfim, a gente tem isso como um ponto. Para fechar esses 10 minutos iniciais, para entrar nas duas perguntas, eu queria só falar que educação, o resultado da educação ela é em médio e longo prazo. Porém, a gente consegue, eu citei aqui algumas dezenas de projetos e ações que foram implementadas sendo que não existiam no passado. Alguns sim existiam, poucos, mas a ideia geral e grande das ações foi implementada esse ano com pouco recurso, com muita criatividade e muito trabalho, né? Mas eu queria deixar aqui uma coisa importante, que já esse ano a gente colhe alguns dados importantes. Lá no primeiro ciclo do CNCA, do Governo Federal, que é uma avaliação sobre a ideia da fluência, da perspectiva da alfabetização, né, nós tivemos 3 avaliações esse ano, e o 4º ciclo gerou um resultado. Nós saímos de 44% dos estudantes em nível adequado para 69% numa perspectiva geral.
E se eu filtrar só os estudantes da parte de leitura, de língua portuguesa, nós saímos de 44 para 88. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 88%. Então, quer dizer que hoje, a gente consegue já aferir um boom na perspectiva pedagógica de avanço. Né? Então, a gente tem escola, por exemplo, como a escola José dos Pais, no Barreiro do Figueiras, que ela sai como crítica e entra como referência. A escola João de Almeida teve o melhor desempenho, e era uma escola crítica. E foi aonde a gente olhou, a diretoria de ensino apontou, nós utilizamos uma política pública de ação, e, de fato, houve melhora no desempenho desses estudantes. Aí, sobre a questão, eu fiz muito rápido, mas uma introdução daquilo que é a ação. Até eu brinquei que eu trouxe até um QR Code, tem um documento, para quem quiser acessar, fazer igual o Netanyahu, colocar um QR Code aqui, né? Acessar. Não é Pix, aqui é para acessar todos os itens que eu falei. Então, é um documento onde você acessa tudo aquilo que eu falei com maior detalhe, né? Porque senão é muito rápido o tempo que eu tenho aqui. Mas eu queria falar sobre as duas problemáticas pelos quais moveu a minha vinda para cá, né? Eu queria ter vindo para cá para falar das coisas positivas, e acabei falando. Mas também, meu dever é falar também dos problemas levantados. Nós tivemos aqui, no ano de 2025, um ano de introdução e implementação. E é óbvio que a gente pega e a gente tem problemas que são herdados e a gente tenta, de fato, encarar isso da melhor forma possível. Historicamente, alumínio, por déficit de cargos, tinha uma criação do professor eventual com sala de aula. Isso é histórico em alumínio. Não é uma coisa que surgiu esse ano, ou ano passado, ou na gestão do antigo prefeito, é uma coisa muito antiga, né? Então, sempre há um déficit de cargos, e para suprir de forma para o aluno não fique sem aula, cria-se o cargo de professor eventual em sala de aula. E a gente, no início do ano, como premissa, queria resolver isso. Então, nós usamos todos os cargos que nós tínhamos, então, inclusive no processo seletivo. Então, houve seletivo no mês, finalizado no mês de abril, e em abril a gente conseguiu estancar grande parte. Então, eu usei todos os cargos que eu tinha disponível na época. Todos os cargos. Então, nós temos uma consulta no RH e todos os cargos, só que ainda ficaram alguns professores em cargos de eventual com sala de aula. Um dos pontos colocados é a questão da professora sem certificação. A professora sem certificação, só para deixar uma coisa muito clara assim, sobre a questão da ação, que eu acho importante, um professor sem certificação, para ser didático, ele pode dar aula. Então, se eu pegar lá o artigo 62, no parágrafo 4º da LDB, eu tenho uma indicação disso, e eu tenho pareceres do Conselho Nacional de Educação que, em casos, né, em alguns casos emergenciais, casos esporádicos, há a possibilidade de contratação de professor estudante. Então, sou licenciado lá, estou fazendo licenciatura em música ou licenciatura em matemática, e eu não tenho profissionais habilitados, ou estou com um problema na localidade ou na atribuição, eu posso atribuir. Então, anterior a esse problema, a gente aponta uma perspectiva de legalidade desse fato, né? Então, tem parecer do Conselho Nacional, é o parecer 9 de 2001, e tem um decreto específico, que é o decreto 8.752 de 2016, da política de formação de educação, de formação docente. Porém, existe uma questão que a gente tem zelo com isso, e a educação aqui tem muito zelo. Porém, quando a gente teve a primeira atribuição, lá na primeira semana de gestão, em janeiro, nós utilizamos de um banco de dados que tinha de professores da rede, né? Então, porque em janeiro nós não tínhamos um seletivo, né? E dentro desse banco de dados tínhamos vários professores. Eram professores eventuais, que hora outra chamada, enfim, era o banco de dados local aqui. E nós atribuímos esse banco local. A professora em questão, a professora que estava sem certificação, ela atuava na escola há 7 anos. Há 7 anos. Já deu? Deu? Mas você terá várias oportunidades. Inclusive, agora, deixa eu só esclarecer como vai proceder agora a participação de todos os vereadores no questionamento que farão. Nós temos uma lista de presença
e terão a palavra por 5 minutos para formular questionamentos ao convocado. Então, na ordem de presença, vai começar pelo presidente, vice-presidente, secretários e demais componentes. O depoente, professor Michel, terá o tempo em dobro. Nós teremos 5, Vossa Senhoria terá 10. Depois nós vamos ter direito à réplica, também de 5 minutos. E Vossa Senhoria terá a tréplica de também 10 minutos. Então, eu peço para que o vereador Jean da Elite assuma aqui, porque eu sou o primeiro da lista, e eu gostaria de usar a palavra. Alô, alô. Meu tempo agora é breve, então vou direto ao questionamento. E Vossa Senhoria não teve tempo de responder sobre o prejuízo ou não que os alunos possam ter na mudança ou também na detectação aí do professor eventual que estava em sala de aula sem a qualificação. Mas o que eu gostaria de saber, que pudesse enumerar quantos projetos foram iniciados na sua gestão, que não tinha, o município não tinha. Quais são eles e quais eventuais resultados? A nova creche que Vossa Senhoria mencionou é a creche Professor Edinar, lá no bairro Irema. Quantas vagas terão e se vai suprir a nossa demanda, a nossa necessidade? E, inclusive, na emenda impositiva do próximo ano, já reservei um valor para compra de material pedagógico para aquela creche. Diretor, eu estou desde o ano de 22 insistindo com HTPC formativo online, em regra e preferencialmente ser online, excepcionalmente inverter, excepcionalmente presencial. Gostaria que Vossa Senhoria desse um posicionamento com relação às experiências com HTPC online e realmente tivesse um ato normalizando e dando preferência ao HTPC online. Nós, nessa casa, aprovamos 2 projetos de lei, incluindo na disciplina Educação Física a modalidade de tênis de mesa, e aqui eu gostaria de perguntar se existe a possibilidade, já que as escolas, através de uma emenda positiva nossa, receberam mesa de tênis, de mesa, mais equipamentos, bolinha e raquete, se já estão praticando e se tem a intenção de implantar essa modalidade nos Jogos Estudantis de Alumínio, que é o GEAL, os Jogos Escolares, para que seja implantado também o tênis de mesa. E nós também fizemos uma nova lei, que foi aprovada por essa casa, e está esperando a sanção da prefeita, sobre o fute-mesa. Nós vamos também implantar no nosso município a prática do fute-mesa nas escolas e no departamento de esportes, se Deus quiser. Então, a lei já está tramitando, tramitou nessa casa, já foi aprovada, esperando a sanção da prefeita, e nós gostaríamos de saber se também existe a possibilidade de começarmos a prática do fute-mesa nas escolas, para que o ano que vem, ou seja uma modalidade de exibição, ou seja uma modalidade já implantada nos Jogos Escolares de Alumínio. Seriam essas minhas colocações. Eu vou deixar mais tempo para Vossa Senhoria, inclusive do questionamento anterior, dar um posicionamento. Obrigado. Tem 10 minutos? 10 minutos. Tá. Até peço desculpa por não concluir o assunto anterior, mas só para a gente terminar, nós recebemos depois da atribuição, enfim, recebemos uma denúncia. Na verdade, foi uma orientação, uma fala dentro de uma reunião de coordenadores sobre o fato de uma professora, que foram levantar a documentação dela e ela não tinha documentação. E, imediatamente, nós reunimos a equipe pedagógica, a equipe de gestão das escolas, a gestão do departamento, e nós optamos por encerrar esse contrato. Porque a gente entende, mesmo que tenha uma permissividade legal,
que não seria adequado para esse estado, para esse momento. Um dia antes da denúncia ser exposta midiaticamente. Então, ela foi exposta midiaticamente, obrigado. E um dia antes nós já tínhamos resolvido esse problema. Inclusive abrindo já para oitivas e para iniciar o processo de sindicância para verificar o que aconteceu de fato. Então, a denúncia, antes da denúncia ser exposta mediaticamente, ela já tinha sido resolvida. Foi um dia antes. Houve uma entrega midiática, né, para os vereadores, mas ela já estava certa, tinha resolvido. E dentro dessa perspectiva de averiguar o que aconteceu, o ponto que aconteceu, a gente fez diversas oitivas com os personagens da atribuição, a diretora, a antiga diretora da escola, para entender. Então, a professora já estava lá, ela era oficineira do CRAS, quando não tinha um integral, quando passou para uma empresa, no ano de 2023, 2024, uma empresa terceirizada para cuidar do integral. Ela foi assimilada como oficineira, ela ficou nessa empresa como profissional assimilada, quando encerrou o contrato, a gestão anterior, por uma orientação técnica da época, em 2024, chamou ela, a professora, para ser eventual em sala de aula, nas oficinas. Então, a professora em questão, ela atuou nas oficinas de educação em tempo integral. Quando houve a reformulação, que a gente fez a reformulação que eu citei aqui agora, nós, de fato, entendemos e pedimos mais um olhar técnico para isso. Quando a gente pediu esse olhar técnico, a coordenadora da escola entendeu, e questionando e verificando, que ela não tinha certificação. Tá? Então, o problema era histórico e ele foi resolvido antes da denúncia. Né? E a gente está em processo de averiguação, né, de abertura de sindicância sobre as causas disso, né, que é um problema que tem mais de 6 anos. Né? Michel, você dá uma parte para mim? Sim. Só para eu tentar compreender, tem alguma diferença de um professor que relaciona matérias pedagógicas dentro da escola com o oficineiro? Tem alguma diferença ou não? Existe uma questão, a oficina de contraturno escolar ou a oficina são bases diferentes. Né? Eu tenho a base comum, a base diversificada e eu tenho a base do contraturno escolar. Então, eu tenho componentes específicos que são obrigatórios e componentes que são optativos. A base do integral, a gente monta com articulação, obviamente, entre os pares pedagógicos, mas a gente monta conforme a gente entende a necessidade daquele espaço. Ela estava nessa base, na base do integral. Você dá uma outra parte? Hã? Você me dá uma outra parte? Claro. Então, porque a impressão que eu tinha é que ela trabalhou na outra gestão com algum projeto de jardinagem, se eu não me engano. Sim. E esse projeto de jardinagem talvez não exigisse dela, naquele tempo em que ela estava, a certificação que ela precisaria ter para estar em sala de aula. Aí eu queria compreender essa transição, em que momento que ela saiu da oficina, que ela atuava como jardinagem, que não exigiria, nessa ideia de base diferente, a base da jardinagem talvez não exija a certificação. Em que momento que houve essa transição? No mandato passado, ela assumiu sala sem ser dentro da base de jardinagem nesse projeto? É essa que eu queria tirar dúvida. Apesar de ser jardinagem, ela faz parte de um componente. Entendeu? É um componente. A gente trocou o nome esse ano para sustentabilidade. Né? Mas a jardinagem também é um componente. Então, ela teria que ter certificação também. Então, não dá para você ocultar, porque é um componente mais lúdico, vamos dizer assim, que eu não posso ter uma certificação específica. Então, todas as bases exigem formação. Então, como que você vai pegar um professor, não tem uma licenciatura em jardinagem, por exemplo? Não tem, não existe. Né? Mas existe uma licenciatura em ciências naturais. Existe um projeto específico para isso. Né? Então, dentro desse olhar, a gente entende que sim, que ela tinha que ter formação superior, sim. Né? Apesar de ser lúdico, apesar de ser... tinha que ter uma formação. E ela estava em formação na área de educação física. Né? Quando a gente fala sobre os prejuízos, que foi a pergunta que o Jadiel fez, a gente não teve prejuízo pedagógico na escola. A gente aferiu isso, inclusive a gente teve avanço pedagógico. Então, houve ali, pela reformulação da estrutura pedagógica, pela reformulação de um projeto pedagógico local, avanço. Tem que agradecer aqui a gestão local da escola, porque houve avanço e o CNCE é a prova disso. Ela saiu de escola crítica para escola referência, em um ano. E isso não é um dado que eu inventei, é o dado do CNCA. Né? Sobre a questão da creche do IREMA, nós temos a perspectiva de 120 vagas de creche ali. Né?
Se vai zerar, a gente entende que sim. Porém, a lista de creche, ela tem uma frase do Galeano que é utopia, né? A utopia está sempre um passo na nossa frente. Então, a gente dá um passo, a utopia dá 2. A lista de creche é a mesma coisa. Eu, como secretário de Educação em outros municípios, já zerei lista de creche várias vezes. Em uma gestão, eu zerei 3 vezes. Eu zerava, ela aumentava. Porque isso depende das famílias, né? Mas, enquanto política pública, nós teremos ali, e não só isso, né? Existe já o planejamento para 2026 e 2027, de ampliação da João Savi, de criação de outros espaços e de reorganização para aumentar vagas de creche, que é o que mais precisa nesse momento. Tá? Sobre o HTPC Online, ele já aconteceu esse ano, vereador. Ele aconteceu e foi um sucesso. Ele foi de forma síncrona e assíncrona. Ele aconteceu via YouTube, através de uma plataforma que nós implementamos. E fizemos uma primeira formação. Teremos outra agora no mês de outubro e possivelmente outra no mês de novembro. E ela já está dentro do planejamento do edital de atribuição, porque dentro do edital de atribuição eu coloco como que vai ser o modelo do HTPC. E já está, porque houve uma boa adesão, houve participação de 100% da rede, inclusive ele ultrapassou os limites legais, porque ele colocou na perspectiva do ADI, participou, escriturário, secretário de escola, todos os atores da escola acabaram participando, e foi muito legal, né? Sobre a questão do tênis de mesa, ele está acontecendo e ele, de fato, já é modalidade do GEAL. Então, o GEAL, que acontecerá na semana do dia 3 de novembro, a partir do dia 3 de novembro, se não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo, 3 de novembro, e 2 é feriado, né? Então, 3 de novembro, ele já terá a modalidade de tênis de mesa. Então, não só tênis de mesa, terá handball, basquetebol, futebol, vôlei e atletismo. E também tênis de mesa, né? Sobre fute-mesa, é uma coisa que é uma moda muito legal, é um incentivo, os jovens gostam, e a gente, quando tiver, né, a emenda, a ação, a gente vai acatar com muita alegria, né? Terei agora direito à réplica por 5 minutos. Alô, alô. Alô. Michel, só reforçando, com relação ao HTPC, terá o ato mesmo e terá o HTPC online, porque a Vossa Senhoria mencionou que houve, mas que será uma prática daqui para frente como uma decisão do seu departamento para o HTPC online, inclusive formativo. Eu queria esse reforço. E também nós criamos uma legislação nessa casa sobre para que a própria comunidade futuramente, a gente pode até pensar porque o tempo passa e há necessidade da modernização da legislação e legislação municipal que nós criamos aqui, foi criada uma lei municipal, e aí eu pedi para a assessoria legislativa ver se localiza, só para saber se já virou lei. Eu lembro que foi tramitado nessa casa o projeto de lei aprovado, que fala sobre o prontuário do professor. Além de ter, porque eu não sei se o Recursos Humanos tem descentralizado um também para a educação. Mas, se não tiver, o que nós sugerimos na lei é que cada unidade escolar tenha o prontuário do professor, né? Então, na lei tem dispositivo nesse sentido de ter o prontuário do professor na unidade escolar, tanto aqui como na unidade, e o diretor e gestor ter conhecimento dos seus profissionais e da sua formação. E, futuramente, quando um pai tiver dúvida, nós gostaríamos da possibilidade desse pai também ter conhecimento da formação do professor, do filho dele, da filha dele, para que realmente essa segurança jurídica possa acontecer no nosso município, com relação a nós escolhermos profissionais bem qualificados, né, com experiência e qualificação adequada para o desempenho e o exercício do mistério professor. Então, gostaria que você reforçasse a questão do HTPC e também desta ideia
de cada unidade ter o prontuário dos professores que ali menciona, principalmente dos professores que têm sede em tal escola, ter a necessidade de ter esse prontuário. Seria as minhas posições com relação à réplica, e aí terá mais um tempo. Agora, Vossa Senhoria tem 10 minutos para sua tréplica. Vamos lá, pessoal. Em relação ao HTPC, vereador, eu tenho um olhar muito aberto e muito amplo a isso, né? A gente quer utilizar, de fato, o HTPC da melhor forma possível, seja ele presencial ou à distância, da melhor forma possível. A gente fez uma organização, né, que haverá, para o ano que vem, né, 2026, como decreto, porque ele é via decreto, né, haverá HTPC formativo online e haverá HTPC formativo presencial. Então, o online ele pode ser feito de forma assíncrona, né, onde o professor, no seu tempo, pode fazer e preencher os formulários e assistir a formação, ou síncrona, que ele vai assistir ao vivo. As experiências que a gente fez no piloto de 2025 foram muito positivas, né? A gente chegou a ter 186 pessoas online. E quase 100% de acesso depois com a lista de presença, né, e tem mais 600 views o vídeo. E esse olhar de atingir os objetivos, né, traz para a gente uma segurança formativa que talvez o HTPC local não traga. Então, eu acho que teria que ter as duas coisas, e já é um compromisso de 2026. Né? Vai para o Conselho, né, vai para o Conselho Municipal de Educação, possivelmente sai amanhã da Educação, porque a gente está em fase de revisão do decreto, né, o decreto foi criado já, mas vai passar pelo Conselho Municipal de Educação, depois vai seguir os autos formais. E, de fato, houve muita aceitabilidade dos professores, e a gente enxerga isso como algo interessante. Sobre a ideia do prontuário, né, já existem documentos dos professores nas escolas. Não existia um padrão ainda. Né? O fato que aconteceu foi, assim, para a gente foi triste, difícil, mas foi importante porque acendeu um alerta em todas as escolas. Então, houve uma revisão de todo mundo. Quem tinha, quem não tinha. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, esse ponto do prontuário se dá apenas ao professor eventual. Porque o professor que vai ser contratado, ele já passa por um grande crivo. Um crivo da legalidade dele. Ele tem que passar pelo seletivo, ele tem que prestar o seletivo, ele tem que prestar passar por recursos humanos, fazer toda a entrega de documento e a verificação desses documentos. Então, de fato tem que ter nas escolas, de fato também tem que ter lá. Então, a ideia, assim, a gente conseguiu, depois com uma análise jurídica, a questão da disseminação dos cargos, onde eu tinha uma limitação de cargos e depois existe uma tramitação jurídica a ponto de entender se eu tenho sala de aula sem professor, eu posso chamar um professor, mesmo que eu não tenha formalização do cargo. Então, é uma questão que tem uma análise jurídica profunda, de argumento, mas o que eu tenho que pensar, enquanto isso, que eu não posso, de fato, ter sala de aula sem professor ou sala de aula com professor com fragilidade, que é um professor que vai trocando, que vai... Então, esse ano, para a gente, foi um ano difícil nesse ponto, porque a gente teve um seletivo tardio, que foi em abril. Nós tentamos, de toda forma, na transição, fazer o seletivo e não foi aceito pela antiga gestão. Tentamos. Eu mesmo protocolei 3 vezes o pedido. Né? Ele foi tardio, então a gente conseguiu preencher. Então, só para você ter uma ideia, ano passado nós tínhamos 16 professores contratados. Nós fechamos com 76. Então, a gente conseguiu tirar, porque os outros professores que estavam lá, porque eu não aumentei sala. Eu não fiz isso esse ano. A rede é a mesma. Né? Então, quer dizer que, no ano passado, esses 60 professores que eu não citei aqui, estavam como eventuais com sala de aula. Então, a gente conseguiu uma grande redução. Mas a gente não conseguiu atingir 100% ainda. Vou dar um exemplo aqui. A gente fez um chamamento, a gente teve a atribuição deserta, né? Então, a gente está correndo para ter. Sobre o prejuízo, que era uma outra questão que eu não respondi, mas eu tenho que responder, sobre o prejuízo pedagógico, toda a troca de professor, ela vai trazer algum tipo de prejuízo. Né? O prejuízo do vínculo, ou ela pode trazer benefício. Depende, é subjetivo, porque se o professor for ruim, ele tem acréscimo. Se o professor for muito bom, ele pode chegar um outro ruim, ele pode ter prejuízo.
mas são as tramitações legais. Cabe a gente, departamento, cabe à gestão local da escola, com a coordenação pedagógica, com o diretor de escola e nós, departamento, acompanharmos para que esse problema, para que esse impacto seja menor, né? Então, a gente priorizou manter algumas salas, esse ano, com cargo de professor eventual, enfim, porque não tinha o emprego, nós não tínhamos o emprego, né? Então, conseguimos suprir grande parte das contratações, mas não chegamos no limite de 100% porque nós não tínhamos o emprego. E depois de um estudo jurídico, depois de um tempo, a gente conseguiu entender, não só o departamento jurídico da prefeitura, entendeu que se tem o cargo, se tem a sala disponível, tem que ter o cargo. Porque tem uma criação de sala, tem uma legalidade, tem uma fundamentação disso, né? Então, voltando só para a pergunta do prontuário, eu concordo, né? Eu concordo, e eu acho que seria importante, as escolas já têm, mas o que a gente fez foi para 2026, a padronização dessa perspectiva do eventual. Porque o eventual que é a questão, que o eventual, de fato, ele tem que ser eventual. Mesmo ele sendo eventual, ele tem que ter a formação necessária e adequada. Então, a gente não pode, mesmo sendo permitido por lei, a gente não pode ter casos como os anteriores. E a gente concorda com isso. Então, a parte... Alô. Dá uma parte? Só para... Não sei se Vossa Senhoria mencionou os projetos que foram implantados nesse ano. Todos? Mencionou todos? Que podia só reforçar? Reforço sim. Como projetos novos, que não foram, que eu citei aqui, né? Eu vou só reforçar, projetos novos que não existiam no ano anterior. Então, o primeiro é o Guri, com aulas de música na Escola José dos Pais. O Semear, com aulas de contraturno de tênis, fanfarra, violão e vôlei, como propósito de contraturno, para Funde 1 e Funde 2. O EPROCAD, que são aulas, tem desde rugby, né, até esportes convencionais brasileiros, populares brasileiros, na verdade, né, que acontece na João de Almeida, que é pago pela antiga CCR. Temos a Compostex, que é um projeto de educação ambiental na escola Manuel Neto Filho, com a composta feita por uma empresa lá de Araçariguama, a Carbotex, né? Nós temos 3 novos projetos de educação de jovens e adultos que não existiam no passado. Primeiro, o PROEJA, da Funde 1, então o Fundamental 1, alfabetização, que é a parceria com a Uniso. O Funde 2, que é local, mas também tem a parceria formativa com a Uniso. E o Médio, que é a parceria com o SESI. Outro projeto que não existiu no passado é o Sem Barreiras, que é uma parceria de educação inclusiva, de formação continuada de professores para as práticas da educação inclusiva, que ele é feito pelo SESI também, né? Outro que não existia no passado é o JEP, que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é uma parceria com o SEBRAE. Esse projeto trabalha educação financeira e educação empreendedora. Inclusive, tem leis municipais disso. Tem uma lei de educação financeira e tem uma lei de educação empreendedora. Então, a gente cumprindo essas 2 legislações municipais, vai ter agora, começou agora no mês de outubro e vai até o mês de novembro, as feiras de empreendedorismo nas escolas. Então, vou dar um exemplo aqui, os alunos fizeram uma produção de um projeto de ervas medicinais. E aí eles trabalham com empreendedorismo, eles vendem essas ervas, eles geram recurso, eles fazem ali fluxo de caixa, fluxo de ação, criação de novos projetos, criatividade, né? E um outro que eu vou destacar aqui é a robótica, né? A robótica que já acontece com a educação de contraturno no Centro Municipal de Referência, né? Então, esses foram projetos, alguns deles, projetos que não existiam no ano passado. Dá uma parte, Michel, fazendo um favor? Desculpa, veio de onde que veio o áudio aqui? Veio alto também. Michel, sobre esses projetos novos, tem algum que está incluso na parte da cultura, tipo um teatro, por exemplo? E também se o Grêmio Estudantil está previsto também para funcionar no que vem, como você poderia me explicar Claro, vereador. É muito legal porque assim, a gente tem a previsão de ampliação do Semear com outras oficinas, inclusive juntando ações do esporte e da cultura na educação, juntando os departamentos como formadores. Então, já tem conversas já com o Marcos Quitagal e com o Jean
da gente juntar as oficinas e criar um grande programa municipal de oficinas, que, de fato, produza a ampliação da educação de contraturno escolar. Sobre a questão do Grêmio, até é uma iniciativa sua, como vereador, nós já estávamos já com o Grêmio criado, né, correndo atrás com uma equipe de vereadores, com a equipe de psicólogos, né, das escolas, e aí surgiu, né, o Parlamento Jovem, que é uma ação dentro do próprio Grêmio. Então, isso é uma coisa que a gente já está criando, não só de Funde 2, né, que incentiva muito isso, mas também para Funde 1, né, então, a participação dos grêmios escolares. Ok. Gostaria que o Miguel, tem como colocar o Delcinho ao vivo aí? Vou perguntar se ele pretende fazer algum questionamento, o professor Michel. Está agora. Delcinho, está me ouvindo? Alô? Oi? Está me ouvindo? Está me ouvindo aí? Alô? Alô, alô. Me ouve? Boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo? Meu áudio... Eu estou te ouvindo, presidente. Tá. Meu áudio sai aí? Não, nós estamos te ouvindo também. Você tem agora... Oi, boa tarde. Boa tarde. Você tem 5 minutos, Delcinho? Eu estou conseguindo. Estou te ouvindo. Sim, você terá positivo. 5 minutos, Sim. se quiser usar o direito de 5 minutos, para fazer o questionamento ao professor Michel. Sim. E depois que ele responder 10 minutos, você tem uma réplica de 5 minutos também. Tudo bem? Você vai usar, vai questionar o professor? Deu delay? Delay de... Então, nós vamos dar continuidade. Será que vai melhorar? Perfeito. A minha fala, ela está chegando com bastante delay para vocês, com bastante atraso. Bastante delay. Tá bem grande. Mas eu vou seguir falando. Eu quero parabenizar o professor Michel por esse trabalho incrível que tem realizado na nossa cidade, a considerar o fato de que, quando o projeto Guri foi... Está com muito delay. Eu vou declinar da minha fala para não prejudicar o desempenho do evento e, se for o caso, no momento oportuno, eu oficializo um documento enviando as informações, que, na verdade, é mais uma fala para corroborar com o trabalho de excelência que o diretor tem realizado. Ok. Então, Delcinho, nós vamos passar ao próximo da lista, que é o Jean. Jean da Elite tem 5 minutos para os seus questionamentos ao professor Michel Vicentini. Quero aqui agradecer a presença do diretor, Del Michel, a todos que nos assistem, que estão no plenário, aos nobres vereadores. Fico feliz de estar colocando aí o empreendedorismo. São 2 leis que se citou, a 2.356/2024 e a 2.374/2025, são de minha autoria. A gente sempre foca no empreendedorismo e sabe isso, o valor que tem para as crianças já terem essas noções, para não sofrerem quando tiver ali de maior, já tiver seu salário. E, Michel, eu tenho 2 filhas que utilizam ali a rede pública de ensino. Uma já está praticamente quase 7 anos, a outra está há 4 anos já utilizando, desde o berçário 1. Sempre eu destaco isso aqui em todas as sessões, que sempre foi muito bem atendido ali, né? Não só nessa gestão, como na gestão passada. O que eu tenho aqui a detalhar, né, principalmente nesse ano, que realmente teve os contraturnos. A minha maior já está tendo contraturno, aula de dança ali na escola. É verdade, não falei a dança, é verdade. José Joaquim da Silva está tendo aulas de dança ali no contraturno, uma coisa que isso agrega bastante. O que eu vi agora que tem um pouquinho, que sempre minha esposa questiona, é muitas reuniões. E a gente, como não tem onde deixar as crianças, a gente às vezes tem que levar no serviço, deixar ali num cantinho, ou achar um socorro de uma vizinha a outra, né? Igual minha filha maior do 1º ano, essa semana praticamente só teve uma aula. Teve reuniões, dia do servidor público, né? Então acabou assim dando uma prejudicada. Mas, enquanto ao desempenho cognitivo e ensino dela, já melhorou bastante, né? Agora, voltando por parte a que te trouxe aqui, tenho 4 perguntinhas.
né, vou falar primeiro as perguntas, depois você vai respondendo. Qual que é o critério técnico, né, adotado pelo Departamento de Educação para a contratação ou designação ali dos docentes temporários, né? E como que é realizada a convocação dos classificados ali do processo seletivo? E se há planejamento para novos concursos públicos ou vai continuar ali apenas por processos seletivos? E a última, quais ações a Diretoria de Educação tem adotado para suprir a falta de professores qualificados? O professor Michel tem 10 minutos para responder. Primeiro que eu não citei o da dança, mas eu acho que é importante citar, é um projeto de 23 anos no município, não é um projeto dessa gestão. É um projeto da professora Andréa Sheila, que já tem 23 anos, que a gente continuou e quer potencializar, porque é um projeto muito bonito do município, muito mesmo. Eu participei há 20 anos atrás, ajudando a Andréa, e fico feliz desse projeto ser tão longevo assim. E queria só, antes de responder, destacar algumas coisas aqui que são importantes, que eu acabei não falando por questões. Dentro das parcerias, a gente tem algumas que eu não citei, né? Que é do PCMAT, né? Do pensamento, da perspectiva computacional, enrosquei a palavra aqui, da matemática. Né? Vou beber uma água aqui. E o projeto Ler para Crescer, onde o SESI doou para a gente fez o repasse de doação. Cada estudante do município, todos os estudantes do Fundamental, irão receber 3 unidades de livros gratuitos, literários, onde os professores trabalharão alguns projetos nas casas. Então, isso é importante. Outra coisa que eu não citei é que foi criado um programa de recomposição da aprendizagem. A gente não chama mais de recuperação, né? Chama-se recomposição de aprendizagem. E esse projeto está acontecendo em todas as unidades escolares, né? Inclusive na Escola do Figueiras. E esse é um dos pontos onde a gente entende o valor do avanço. Porque a gente fez um diagnóstico, do diagnóstico identificou os problemas de aprendizagem de cada criança e foi no ponto. Baseado em alguns programas. Tem um programa que a gente usa como metodologia, que é o Learning On to On, que é um programa americano e um programa colombiano, que é a educação de 1 a 1. Tem que olhar as habilidades e competências individuais. E todos os programas de avaliação federais e estaduais falam isso, é olhar a carência e a potência de cada aluno, né? Isso é uma coisa que é importante. E a questão que a gente falou das reuniões, como um ponto inicial, é poder destacar que as reuniões que a gente tem feito, elas são reuniões formativas, e reunião com propósito, né? E a gente está cumprindo 200 dias letivos. Eu sei que isso, às vezes, é ruim para as famílias, né? Mas isso aumenta a potência da aprendizagem. E esse ano a gente investiu muito na perspectiva formativa, né? E essa agenda é uma agenda que às vezes, ela é nossa, do município, mas, às vezes, ela também é federal e estadual. Então, não é um fenômeno que acontece aqui em Alumínio. Eu brinco que a Luciana tem uma frase que é assim, que o governo federal e estadual, às vezes, sequestra nossas pautas, que eles têm tanta coisa para a gente trabalhar em cima. Isso é importante, isso é bom, né? E acrescido nas nossas pautas, isso também gera isso, mas tenha certeza que são reuniões com propósito que vai melhorar a perspectiva da aprendizagem. Sobre a questão do critério técnico dos docentes temporários, não existe no município, e não existe, na verdade, até se você pegar regulamentações do governo estadual, né, não existe um olhar criterioso no aspecto de seleção para professores temporários, no aspecto de eventual. Para professor temporário contratado é uma outra história, mas vou falar sobre eventual, né? Sobre a questão do eventual, por exemplo, a gente segue a perspectiva de utilizar as listas do processo seletivo. Então, isso não é lei, é um critério. É um critério de moralização que a gente entendeu ali, de utilizar a lista. É óbvio que a gente tem alguns cargos, por exemplo, estancou a lista. Tivemos o problema com as ADIs, por exemplo, vocês sabem disso, né? Acabou a lista. Então, acabou a lista, a gente faz outro seletivo, ou busca professores ou ADIs eventuais. No caso do critério técnico, é a formação. O que garante o acesso é a perspectiva formativa, né? Então, isso é o critério técnico. O segundo ponto, sobre como que é feita a convocação do seletivo, o seletivo é publicado a lista, né? A gente identifica a demanda e faz uma publicação em diário oficial, em ato oficial, né? Pode ter dado deserta, como as últimas duas foram desertas, né?
Então, por que está deserta? Porque no final do ano é difícil arrumar professor, cara. É difícil arrumar professor no final do ano, está todo mundo empregado. Professor, é difícil ver professor sem emprego, porque ele está aqui ou acolá, está com emprego, né? E a gente teve a atribuição deserta esse ano, então a gente tem convocação via diário oficial, né? Sobre o concurso público, ele vai acontecer, é necessário acontecer. A Alumínio não tem concurso público desde 2016, se não me engano, né? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos a criação dos cargos de diretor. Então, vai para a Câmara aqui para vocês em breve, para que vocês aprovem a criação dos cargos efetivos de diretor. Isso também por causa de uma questão, de uma ação do Ministério Público, de uma ação que transcende a gente, né? Um outro ponto que eu queria dizer, que é importante falar, que vai ter concurso público, mas o seletivo ele nunca vai deixar de existir. Porque o exemplo assim, eu tenho uma professora que está aqui, ela é efetiva, e ela se afasta porque ela ficou grávida. Então, ela tem lá os 6 meses de afastamento dela da maternidade. Eu não posso contratar um professor efetivo para suprir. Tem que ser um profissional seletivista, temporário, porque o cargo é da professora que está grávida. Tem professor que está doente, se afasta. Então, o seletivo ele vai acontecer sempre. Ele nunca vai deixar de acontecer. Porque o seletivo é para suprir cargos temporários, né? Às vezes, exemplo, nós temos aqui uma movimentação do município. Então, você cria uma sala nova, você cria uma sala de tempo integral. Aqui, criaram-se várias escolas de tempo integral e nunca criaram os cargos para as escolas de tempo integral. Então, não existia os cargos. Então, como que você preenche isso? Eu não tenho um cargo criado, preenche via seletivo. Agora, com a criação dos cargos, a regulamentação, inclusive na atribuição nova de 26, já está previsto a atribuição total de todos os cargos de tempo integral. Então, todo mundo vai para o seletivo ou para o concurso. Então, tendo o concurso, a gente supre as vagas vacantes e o seletivo supre as vagas de profissionais que estão afastados. Ou um exemplo aqui, a Michele. A Michele Palma, ela é efetiva no município como professora de matemática, mas ela está em função de gestão afastada pela Lei 711. Então, a Lei 711 a afasta e deixa ela a dispor do Departamento de Educação. Só que a sala dela de aula fica vazia. Eu não posso chamar um concursado. Eu chamo quem? Um seletivista. Então, esse é o ponto correto, né? E a quarta pergunta me fugiu. Você pode retornar? Eu notei aqui, mas eu não... Quais ações a Diretoria da Educação tem adotado para suprir a falta dos professores habilitados? A gente, como proposta, desde o início do ano, a gente vem lutando com uma atribuição. Como é o primeiro ano de gestão, a atribuição ela é um pouco complexa mesmo. Porque, olha, o nosso seletivo foi em quando? Foi em abril, né? Então, geralmente, a gente faz seletivo aonde? Em novembro. Novembro, homologa em dezembro, janeiro, começa a equipe afinadinha. Então, a gente fez um seletivo em abril e foi difícil para a gente isso, né? Então, a gente teve que correr atrás de profissionais. A gente, assim, até o momento, a gente não ficou com ninguém, nenhuma sala sem professor. Se você olhar, tudo bem, isso que eu vou falar não é uma desculpa, porque o que eu vou falar até é ruim. A nossa obrigação é isso, né? Nenhuma sala sem professor. Mas como comparativo na região, se você olhar os municípios da região, tem escola que está sem professor de português desde o começo do ano, né? E não é o nosso caso. A gente teve zelo de bater em cima disso e ter professor em todas as salas, com todos os pontos. Então, assim, não é uma questão fácil, Jean, mas é uma questão que a gente desenvolve correndo. Então, se eu for pensar na perspectiva de como a gente supera essa questão, é através do seletivo, é através da busca também, nessa corrida agora, na parte burocrática, para ter logo o concurso público. Uma parte. Claro. Tratou um ponto importante quando você menciona que em alumínio não tem tanta falta de professor e a rotatividade é menor. Isso tem alguma coisa a ver com o plano de carreira, a remuneração do professor para se segurar na cidade, e outras cidades de repente não têm um plano de carreira e uma valorização melhor e uma remuneração melhor? Eu acho que isso é um ponto importante, né? A alumínio tem um bom plano de carreira, né? Mas eu acho que também tem outros pontos que são importantes, que assim, os municípios,
isso é uma questão crônica federal. Os municípios estão enfrentando problemas com o Fundeb. Hoje, nós gastamos 100% do Fundeb, 100% com folha. Aquela divisão 70-30, que era 60-40, é mera formalidade. Hoje é 100% folha, porque não houve ainda atualizações sólidas a ponto de falar assim, vou utilizar isso com... Então, eu acho que é mais uma organização financeira. Então, isso é um trabalho que a gente fez de colocar sempre, apesar de a gente ter dado dívida, apesar de ter pago dívida anterior, de fato, a gente teve que fazer uma organização muito séria financeira. Então, inclusive, hoje teve reunião sobre isso. Agora, antes de estar vindo para cá, teve uma reunião sobre isso. Sobre a questão de como a gente vai distribuir o Fundeb 2026. A gente está tentando VAR. A próxima da lista, a vereadora Cislene. Boa tarde a todos os presentes no plenário, aqueles que nos assistem. E quero agradecer a presença do diretor da Educação, Michel, ao qual eu conheço, a família, parabéns aí pela atuação. Obrigado. E eu quero saber, Michel, fazer 2 perguntinhas para você. Uma é, qual foi a reação dos pais em relação a essa professora que foi, né, afastada lá e que vocês estão tomando todas as providências? E a outra é como vocês estão tratando as estagiárias, que, assim, ao meu ver, eu acho que tem que ter um olhar assim especial para elas, sim, porque a gente chegou até nós, né, reclamações tanto das estagiárias como das diretoras de escolas, né, devido você já sabe. Sei. São essas 2 minhas perguntas e eu quero deixar aqui os meus parabéns para você, que também é professor. Né? Obrigado. E a toda a sua equipe, que está presente aqui. E da maneira que você cuida da nossa cidade, da educação da nossa cidade, parabéns. Eu tenho certeza que você vai deixar um legado aqui. Né? Eu espero não tão breve, né? Que ele perdure aí por muitos anos, porque a abertura que você dá a nós, a população, as mães. Tem mães que me procuram, eu já dou logo o seu telefone. Às vezes eu esqueço até o da Michele, da Luciana. E você tem dado essa atenção. Então, eu quero aí deixar meus parabéns. Eu acho que todos nós aqui é bem grato, né, a sua atuação aí na educação. Obrigado. Michel, você registrou bem o questionamento dela? Sim, senhor. Porque eu só vou corrigir um erro aqui. Porque antes o Jean teria direito à réplica e depois você à tréplica. E eu, apressadamente, tirei o direito do Jean replicar. Quer replicar, Jean? Não, só uns contrapontos aqui das respostas, né? Até sugerir, eu sei que essas reuniões, essas formações que são feitas nas escolas, eles são com propósitos, e isso é muito válido, e a gente sabe que vai melhorar ali o desempenho, mas quando fazer assim, se tiver como fazer como está sendo feito hoje na Benedita Furquim, minha filha ali que está no Maternal 1, ela está tendo uma tarde de piquenique ali na associação, né? Sim, hoje está tendo um evento lá. Exatamente, é um cafezinho da tarde, ela fez ali, vai ser um piquenique, né? Que são memórias que ela jamais irá esquecer, mas pode fazer isso também ali para o Fundamental 1, que eu falo mais voltado para os pais, porque eu sinto na pele isso aí. Eu trabalho aqui, a minha esposa trabalha, e quando a gente chega de um dia para o outro lá que não vai ter aula, a gente já começa a ficar meio desesperado, que a gente não tem uma rede de apoio aqui, nossos familiares não são da cidade, né? Então, se conseguir marcar uma visita ao museu, né, uma festinha, uma tarde ali de um piquenique, já ajudaria bastante. Outra coisa também que você comentou, né, que esse ano não teve nenhum tipo de sala sem professor, foi uma coisa que há 2 anos atrás, uma mãe que mora no Figueiras me ligou, denunciando que o filho dela estava sofrendo ali um enforca-gato ali, numa hora do intervalo, e falou que foi falar com a diretora na época, não tinha diretora, então me desloquei, eram umas 2h30, me desloquei ali para o Figueiras. E chegando lá, realmente não tinha diretora, fui falar com o coordenador, também o coordenador tinha acabado de ir embora, e estava uma bagunça mesmo ali.
E comecei a ir nas salas de aula, tinha salas que não tinha professor, daí juntou turmas na mesma sala de aula, com uma professor só, e também tinha crianças atípicas e não tinha nenhum ali auxiliar. Prontamente eu liguei para a Polícia Militar, né? Abri ali um boletim de ocorrência, porque não tinha professor, quer dizer, não tinha diretor, não tinha professor em aula, não tinha coordenador. A gente abriu o boletim, estava o sargento, o Palma esteve lá. E depois de meia hora, eu acho que o departamento de direção soube, alguns pepinos estavam lá, apareceu um monte de professor lá, né? Mas a gente fica feliz que esse ano está todas as salas de aulas ali com professores, para não correr o risco aí de ficar sem professor, acumular tudo na mesma sala de aula. Só comentando, né, a sugestão é muito boa. O que diferencia a educação infantil Fundamental 1 ou Fundamental 2 é a questão que, às vezes, na formação, a gente não tem essa quantidade de pessoas para deslocar e fazer mobilidade, como tem a ADI, por exemplo. Então, às vezes, a gente não consegue. E eu sei que você passa, porque eu sou pai também. Hoje eu estava aqui desesperado, porque meu filho estuda em Mairinque, está tendo uma crise hídrica em Mairinque, né? E, de fato, não sabia com quem deixar meu filho hoje. Né? A mãe estava trabalhando, eu também trabalho aqui. Eu falei, ele vai assistir ao Oitiva lá na Câmara. Né? No fim, graças a Deus, a escola ligou, falando, não vai ter aula normal hoje, né? Porque a gente está passando por isso muito sério aqui no município vizinho. Né? É uma coisa que a gente tem também que ficar atento, porque a gente está muito próximo a isso. Né? Mas, assim, só justificar, é uma boa sugestão, mas é uma questão que, no fundamental, é diferente da educação infantil. A educação infantil é mais fácil fazer isso. Né? Sobre a questão que você colocou, a gente, das escolas sem professor, a gente tinha identificado isso, porque lá no mês de outubro, depois da eleição, em 24, a gente soltou vários formulários para a comunidade. Então, eu fiz formulários digitais e mandei para os antigos diretores das escolas, fala para os pais responderem isso. E uma das coisas que foram apontadas pelas famílias naquela época foi isso, porque a empresa que tinha da educação em tempo integral aqui, ela não supria. Então, para a economicidade da empresa, né, não conheço a empresa, estou falando pelo relato das famílias também, eles juntavam salas. Né? E a questão de não ter os diretores aqui, isso é uma coisa que a Alumínio é muito carente nisso. Nós temos hoje 5 cargos de diretor para 15 escolas, né, contando com o centro de referência e com a futura creche de Iná. A gente tem 13, 14 com a diferença, é a 15 com a de Iná. Né? Temos 5 cargos. Então, isso é uma coisa muito antiga. Né? A gente não tem cargo. Como que a gente dá conta hoje? Pela 711. A 711 permite afastamento de profissionais, como a Michele. Quem é efetivo no município e está em gestão é afastado para 711. Mas acaba virando um professor responsável. Eu nem posso denominá-lo diretor de escola. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente está corrigindo. Então, a criação dos cargos, que possivelmente venha esse ano para vocês, dos cargos da educação, é para suprir isso. Né? E suprir também a questão, porque o diretor na escola faz diferença. O coordenador pedagógico, que foi implementado esse ano, faz diferença. Então, eu acho que, quando você olha a educação, e você quer, de fato, um legado, como a Silene falou, para o município, o legado é investir nas pessoas, cara. É investir na forma pelo qual a gente trata a relação para que a educação seja... Eu vou voltar ao exemplo aqui, vou dar alguns exemplos de cabeça aqui. Um exemplo que eu achei legal foi da Kemeny, que veio, que deu a formação, ela é luminense, estudou aqui. Um outro exemplo que deu uma palestra esse ano, que é um escritor super famoso, que é o João Paulo Argecel. Sabe? São pessoas que são daqui, que tiveram um momento de investimento em educação, que foram mordidos por um bichinho positivo e que hoje conseguem retribuir. Eu me emociono, cara. Eu fui na palestra do João Paulo Argecel, ele foi meu aluno aqui, há 20 anos atrás. E aí você vai na palestra e vê ele com tantos prêmios no mundo, né? E ele fala, poxa, fazia aula de teatro com você, fazia aula sobre minha formação em arte e música. E isso é muito bonito. Né? Então, retribuir. Então, a gente tem que valorizar a educação para que outros casos assim aconteçam. Né? O Sorriso Feliz também, como chama, Eduardo? A Jaqueline também falando daqui. E hoje é uma grande dentista. Então, tem tantos profissionais aqui que passaram por aqui e que, de fato, a educação aqui tem muito valor. Sabe, no Prêmio Educa Alumínio, eu fiquei muito emocionado, porque eu via os vídeos ali, e olhava as pessoas, e falava assim, o caminho certo é esse.
é você trazer ali esse bichinho que morde, de encantamento, de vontade de mudar o mundo através da formação humana, né? Então, retribuir isso é importante. Então, a nossa luta, com tudo essa complexidade que é a educação de alumínio, é fazer com que isso melhore, né? E em 10 meses a gente não consegue resolver. Então, a gente vai resolver. Com a ajuda de vocês estão ajudando muito, né? A Selene falou sobre a questão de atendimento, né? Acho que ninguém aqui pode falar que eu nunca atendi vocês, né? Assim, prontamente, né? E não é porque vocês são vereadores, é porque a gente entende que vocês representam o povo e o povo tem importância nisso. Então, a gente atende todos os pais com muito carinho. E porque, às vezes, a gente não consegue resolver o problema. Mas atendeu. Mas atendeu e vai caminhar e vai conseguir no futuro. Esse é o ponto. A tréplica do Jean foi exarada. Agora, eu vou quer responder se posicionar as respostas da Cislene. Bom, primeiro, Cislene, obrigado aí pelas palavras. Eu me sinto orgulhoso de estar aqui em Alumínio. Eu nasci em Alumínio, minha família é daqui, e eu tenho amor por essa cidade, amor mesmo. E quando a Ana Paula me convidou, eu aceitei assim muito, muito fortemente, prontamente, por amar aqui essa cidade. E assim, a gente tem um compromisso com a educação, um compromisso ético. Mas aqui tem, além do compromisso ético, um amor, né? O amor pela cidade. Então, onde eu passo aqui, eu lembro da minha infância, eu lembro da minha família, e para mim isso, quando meu pai chegou, por exemplo, na inauguração do Centro de Referência, eu fiquei muito emocionado, né? Então, eu fico feliz das palavras e agradeço. Sobre a reação dos pais da Escola do Figueiras, né, nós fizemos várias orientações à gestão local, a Maria Madalena e a Simone Nicásio, que são as gestoras ali, assim como o corpo docente, né, formativo, além da equipe pedagógica participando através da Luciana Cury, na gestão da parte pedagógica, de acompanhar a perspectiva da ação ali. Só que a ação dos pais foi ao contrário, porque a profissional referida tinha boa aceitação, os estudantes gostavam dela, então tinha ali um olhar positivo. Então, foi um olhar de tristeza, pela não ter a formação até ela ter saído. Então, não foi algo assim, a gente ficou... Eu esperava isso, né? Lógico, teve alguém que ficou sim, ficaram, mas a maioria dos pais teve uma reação assim, poxa, que pena, né? Inclusive, da própria pessoa entendeu isso, né? Só um outro fato importante, que se você olhar a lista do processo seletivo 2025, o 01 2025, a profissional referida estava lá, ela prestou. Então, quando você olha as listas e você vai buscar em quem passou, ela passou. Para a gente chamar no eventual, teve essa questão da falha de não buscar, mas ela era eventual. Isso é importante colocar. Sobre a questão das estagiárias, a gente teve, desde o início do ano, foram 2 encontros, foram 5 encontros com as estagiárias. É óbvio que existe uma insatisfação já de tempos sobre a questão de como é a atuação. A Luciana tem uma fala que a gente não pode utilizar as estagiárias como a única mão de obra para crianças atípicas, por exemplo. E isso é uma coisa que a gente precisa definir aqui. Tanto que a gente, na criação dos cargos, há previsão, se a Câmara aprovar, se vocês entenderem que sim, da criação de um cargo, que é um cargo de auxiliar de educação, que vai ajudar a equilibrar isso, para a gente dar mais qualidade para as estagiárias, né? Então, assim, a gente entende que, às vezes, falta um pouco de tato por algumas pessoas em compreender a estagiária. E também há a questão de compreensão das estagiárias sobre o seu papel, né? Então, é uma questão que a gente tem acompanhado. Você dá uma parte? Claro, só para terminar essa frase. A gente tem acompanhado de forma muito clara, mas eu acho que ainda dá para melhorar. Esse é um ponto que eu quero colocar. Sim, então, às vezes elas confundem muito a atuação delas, né, e acaba interferindo em questões, né, até de atitudes que não é bem-vinda, e aí acaba acontecendo aí os descontentamento, né, tanto da parte da escola como delas. E também assim, são
pessoas que estão em formação. Em formação. Então, a gente tem ali, eu sempre brinco que a gente, enquanto o gestor de escola que acompanha uma estagiária, ele tem que entender que ela não é pronta. Ele tem que acompanhar. Ele tem que conduzir. Então, existem questões de comportamento pedagógico, fácil de corrigir. Comportamento ético não é tão fácil de corrigir assim, não. Então, comportamentos humanos que transcendem isso, a gente desliga. Então, a gente observa ali também, preservando sempre o quê? A criança. Né? E isso, a gente teve esse ano um problema, esse problema foi bem notório, né? Acho que vocês, eu falei para alguns, falei para o Sadraque, para alguns, que é a questão de ter um baixo banco de currículos no CIEE de licenciados. E isso nos trouxe um problema, porque acabavam-se contratos e não tinha quem chamar. Eu e a Luciana, a gente foi em várias faculdades da região, então a gente ofereceu a nossa mão de obra gratuita, então a gente foi dar palestra gratuitamente para jogar uma isca, para tentar chamar estagiário para cá, porque o banco de dados acabou. Então eu não posso pegar um advogado, por exemplo, uma pessoa que faz direito, e colocar para ajudar uma criança atípica. Né? Não consigo. Então, eu tenho que ser licenciado. Né? Uma coisa que é importante destacar é que, esse ano, nós tivemos uma mudança na coordenação dos estagiários. A coordenação dos estagiários passou para o núcleo. Então, hoje, quem cuida dos estagiários e cuida da relação deles é o Núcleo de Educação Inclusiva, o NAAI. E isso é legal porque, assim, eu tenho que ter um cuidado, que é um cuidado muito interessante. Eu sempre digo que a ciência diz que a superproteção ela é tão nociva quanto o abandono. Então, a gente tem que tomar um cuidado de não trazer com o estagiário, por exemplo, na sala de aula, cuidando da criança, entre aspas, ali, ajudando na questão do cuidado, uma perspectiva de inibir o processo pedagógico que é de caráter do professor. O único responsável pedagógico do aluno atípico na sala de aula é o professor regente. O assistente de sala de aula, ele é o quê? Ele é um operacional. Ele facilita. Mas o responsável pedagógico é o professor de sala de aula comum. Então, ele que tem que dar conta daquilo lá. O assistente ajuda, assiste, suporta. Né? E essa criança atípica tem que fazer, e nós conseguimos colocar na rede municipal agora, não só no núcleo, como também nas escolas, o AE. Então, se você for, por exemplo, vou no Manuel Neto, lá tem uma criança atípica. Né? Então ele vai pode fazer o AE no NAI ou pode fazer o AE lá. E a professora do AE da escola, ela vai ainda dar suporte aos professores regentes. Então, assim, é um trabalho muito árduo e muito longo, né? Mas que, de fato, a gente está correndo atrás de suprimento de vagas e de dar qualidade a elas. Volto a dizer, o mundo perfeito a gente nunca vai encontrar. Porque o mundo perfeito não existe, mas a gente vai caminhar para isso. A gente vai caminhar para que, de fato, a gente consiga ter referências da educação, ter referências de suporte para que o estagiário tenha qualidade, que o professor tenha qualidade, que o gestor consiga exercer seu papel, mas principalmente pela qualidade da educação da criança. Próximo da lista, Sadraque Ferreira, tem direito a 5 minutos. Boa tarde a todos. Bom, acabou que responderam bastantes questões que eu fiz aqui, falando sobre a educação inclusiva e até falando sobre os estagiários. Você falou que teve 8 encontros com esses estagiários. Esses encontros são palestras? 5, Sadraque. 5? Isso. 5 encontros, daí depois você responde. Então, só para deixar aqui anotado, se esses encontros são palestras, se é você mesmo que dá essa palestra, ou se tem alguma empresa que vem dar essa palestra sobre inclusão e como tratar as crianças atípicas dentro da sala de aula, porque o estagiário ele vem sem formação nenhuma mesmo, ele vem cru. Né? Ele vem cru. E a tratativa com uma criança atípica dentro da sala de aula é totalmente diferente mesmo. E a inclusão fala que você tem que incluir ela. E trabalhar ela para que ela termine o ano letivo quase que no mesmo formato de todas as outras crianças. Aprender é difícil, sim, é muito difícil. Eu sei como é que funciona, eu tenho. E se os professores também estão passando por esse processo de aprendizagem, para trabalhar com essas crianças também. Obrigado, Michel. Super pertinente a pergunta.
foram 5 encontros formativos, né? Nesses 5 encontros, eu participei de um, a Luciana, e também o núcleo participou. Então, a Viviane fez, a Luciana fez, a Tânia, então a Cidinha, são as professoras do núcleo que desenvolveram ações ali, né? Sobre a questão dos professores de sala de aula, nós temos a parceria com o Sem Barreiras este ano, né? A parceria com o Sem Barreiras foi muito importante, porque ela deu formação aos professores na perspectiva da educação inclusiva. Mas eu vou dizer, que lidar com a educação inclusiva, a gente tem que ter formação, a gente tem que ter trato humano, e a gente tem que ter isso na prática. É lidar, é o dia a dia. Então, cada criança atípica é uma criança, é uma singularidade. Então, tem reações diferentes. Então, não é uma questão que é tão simples de lidar. Você tem voz nisso, né? E a gente está dando subsídio e suporte. Então, a gente está fortalecendo isso. Fortalecendo o NAI, fortalecendo o AE nas escolas, dando formação continuada, tendo parceria com o SESI, para o Sem Barreiras, é uma parceria gratuita, a gente não paga essa parceria, né? A gente teve um encontro aqui, que foi muito bonito esse encontro, que foi na Escola de Música, faz um mês atrás, que foi sobre o encontro sobre equidade, onde a Mari Sem Limites e o advogado, o Leandro, o advogado, deram palestras, né? E foi muito bonito, assim, eles falaram um pouquinho sobre a perspectiva da superação, do olhar da educação como algo que inibe ou potencializa a criança atípica, né? E esse olhar não é simples, a gente tem barreiras ainda. Barreiras com gestores, barreiras com professores, barreiras com equipes, e isso tem que ser vencido dia a dia, né? Dia a dia. A gente escuta e vai, momento a momento, interpretando e recebendo as informações e agindo da forma correta, né? Mas isso é uma questão de tempo. Mas, em resumo, foram 5 encontros formativos, feitos pelo NAI, Luciana, e também participei de um. E os professores, a gente tem, além do nosso acompanhamento do NAI, do suporte dos professores e do AE hoje nas escolas, a gente também tem o Sem Barreiras do SESI. Réplica. Tem 5 minutos. Existe uma triagem para esse estagiário, quais vão trabalhar com essas crianças atípicas ou não? Então, o próprio NAI faz essa triagem. Como que a gente mudou o procedimento para o NAI? Por que a gente fez isso? Porque a gente entendeu que o núcleo ele tem capacidade técnica, nós também teríamos, mas assim, nosso tempo, nossa demanda é outra também no município, né? A gente tem, não que seja outra, temos outras demandas. Então, a gente focou no núcleo, e o núcleo olha e observa isso. Então, primeiro, vou dar um exemplo aqui muito claro. A gente tem uma criança que recebeu o laudo agora, numa escola X aqui, sem citar criança. Ela me procura. Ela procura a escola ou me procura, né? Eu recebo essa demanda. Receber essa demanda, eu notifico quem? O NAI. O NAI faz o quê? Liga para a família, identifica na família os pontos que ele entende o laudo, entende a singularidade da criança, conversa com ela, e a partir disso começa a busca por um profissional, né? E isso é importante, isso traz para a gente segurança no olhar. Então, há um grande investimento nisso, há um grande investimento de formação continuada, há um grande investimento do critério. É óbvio que, às vezes, o critério a gente observa aqui, a gente contrata, né? E pode ser que, durante o percurso, a gente entenda que não é assim, que ele não é daquele jeito. Quem aqui já foi empregador, né, sabe que você vai contratar alguém, você contrata a pessoa, e, de repente, a gente entende que não é aquilo que vendeu para a gente, né? Então, a gente ou forma, ou faz gestão de pessoas, ou desliga. Próximo da lista, Eduardo. Tem 5 minutos para os seus questionamentos. Começando as minhas palavras aqui, me recordei do Delcinho, porque o Delcinho, toda vez que ele fala bem de mim na sessão, é para depois dar uma cacetada para quem acompanha aqui. Mas, tirando essa brincadeira aqui, a lembrança do vereador Delcinho, que participou também da sessão,
tem que reconhecer que você está sempre aberto a nos receber lá, receber os projetos, isso é inegável. E os resultados que se apresentam também, a gente consegue ter a percepção de alguns. O escopo dessa convocação, Michel, ele nasce aqui dentro da Câmara, e a gente não pode deixar de mencionar isso, dentro de um embate de algumas questões que mereciam ser melhor tratadas e resolvidas, e que, francamente, eu não vi até agora, nem sei se dá tempo de fazer isso em 5 minutos, com 10 minutos de resposta, porque tinha bastante coisa que a gente queria ver esclarecida para resolver problemas e não criar outros. Porque eu tenho pregado aqui dentro dessa casa uma ideia de que a gente tem que harmonizar mais o poder legislativo ao executivo para que as coisas elas andem de uma maneira melhor. Por exemplo, assim, ouvindo agora essa questão dos estagiários que estão atuando dentro da educação. E talvez eu esteja bem defasado com a questão da própria lei dos estagiários, mas é uma coisa que me traz um incômodo, talvez até por falta de conhecimento, de qual a amplitude daquilo que um estagiário pode fazer. Fazendo uma pesquisa aqui, enquanto era falado isso, eu vi que tem em trâmite no Congresso, projeto de lei 5813, 2023, de uma deputada, que o objetivo dela é exatamente de criar dentro dessa questão um estágio especial de aprendizagem para pessoas que trabalham com o diagnóstico do TEA. E vê só que engraçado, a Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, eles manifestaram uma nota de repúdio para esse tipo de projeto, de legalizar a atividade do estagiário com relação ao TEA. Porque você mesmo mencionou aqui a criação de cargos de auxiliares dentro de sala de aula. E como eu percebi que o escopo e o foco dessa sessão extraordinária de convocação, ela não vai ao encontro daquilo que se pretendia fazer com ela, eu vou seguir na mesma ordem lógica de raciocínio dos que me antecederam. Então, eu não vou citar aquilo que eu queria saber, a gente vai pautar isso depois, como vai resolver. Mas, enfim, dentro dessa questão, como que funciona o trabalho desse estagiário, né? Porque eu tenho uma visão do que é um estagiário e entregar a um estagiário uma incumbência tão importante que eu acho que requer, como o Sadraque explicou ali no começo, um traquejo maior, uma qualificação maior para o trato com a criança do TEA, é uma coisa que me chama a atenção. Então, acho que a saída é exatamente a criação dos cargos que você mencionou aqui, que eu tenho certeza que os cargos permanentes dentro de uma divisão dos projetos de lei, que me parece que é o que vai acontecer, vai ter unanimidade dentro da casa. Eu queria entender como funciona essa questão do estagiário e qual que é a supervisão que é feita com ele dentro da sala de aula. É o próprio professor que supervisiona o estagiário no trato com quem está no TEA ou tem alguém a mais fazendo essa gestão desse tipo? E essa função do estagiário, ele é equiparado a um auxiliar? Como que ele atua? Se está um estagiário dentro de uma sala, numa questão como essa, tem uma criança com crise, por exemplo, eu queria entender melhor essa perspectiva. Bom, vamos lá. Sobre a questão do... Quando você fala sobre educação inclusiva, ela tem uma pauta muito ampla, delicada e, em hora, subjetiva. Você citou ali alguns argumentos legais ali de algumas confederações, né? A gente da educação, a gente segue uma política, que é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. É uma política de 2008, feita ali por alguns especialistas em educação inclusiva. Cito ali Marcos Mazzotta, da USP, Ulisses Araújo, da Univesp, e a Maria Tereza Glermanton, da Unicamp. Essa política, até hoje, ela está em vigor. Tentaram, em 2020, colocar uma outra política, o STF derrubou ela. E na política, né, de 2008, ela regulamenta, ela formaliza o escopo, o índice da educação inclusiva no Brasil. Esse índice está de que forma? Está desenvolvendo assim. Hoje, a responsabilidade do pedagógica é de fato, do professor de sala de aula. Então, o responsável pedagógico de toda a ação é o professor de sala de aula. O assistente, o auxiliar, aí cada município, cada rede faz a sua nomenclatura, ele é, de fato, o quê? Operacional.
Ele é operacional. É levar no banheiro, é facilitador, é de suporte. Ele não precisa ser um especialista. Isso não é um querer meu, ou um achismo meu, porque eu trabalho nessa área, né, eu sou professor dessa disciplina no curso superior. Mas não é nesse sentido. É o que a política diz. A política trabalha com assim, a responsabilidade pedagógica é do professor, o assistente, ele assiste, ele dá a parte operacional. Então, não exige-se um curso especializado. Tá? O que ele tem que ter? No contraturno escolar, ele tem que ter o AE. Então, o que a gente resume dentro da sua pergunta? Estágio não é solução. Estágio é aluno em formação. Então, a gente tenta, ao máximo, dar subsídios, suportes para amenizar. Só que dentro da legislação, não exige. A legislação brasileira, na Política Nacional de Educação Inclusiva, exige isso. A responsabilidade do professor, né? E se você olhar a LBI, que é uma já mais recente, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, mas recente, tem 10 anos, né? Ela fala que esse auxiliar, ele é ensino médio. Não obriga-se esse assistente, o auxiliar, ou quem que seja, o estagiário, ter ensino superior. Então, por mais que a gente, às vezes, quer dar potência a esses estagiários, ou potência a esses assistentes, da forma que for, seja com criação de cargo efetivo ou estagiário, eles vão ser responsáveis apenas pela perspectiva operacional. A perspectiva pedagógica sempre é do professor regente. Tá? Então, a gente optou por uma educação por estagiário aqui, historicamente o município faz essa opção, mas a gente não teria, é um cargo de ensino médio, segundo a Política Nacional de Educação Especial. Tá? Não sei se eu respondi já. Terminou? Agora, sim. Tem direito à réplica, o Eduardo? Na realidade, você colocou o enfoque bem em cima da questão do suporte, que é relacionado a quem atua no TEA. A minha preocupação é relacionada à função do estagiário. Como que eu vou adequar essa questão de suporte, que é dessa questão até que você está falando de segundo grau, que está dando uma polêmica no governo do Estado, porque o Tarcísio, acho que, optou por essa política, né? Pessoa com segundo grau, com curso especializado de suporte, vai fazer a função de auxiliar no Estado, e está levando cacetada, e você até colocou que está dentro da norma. Eu queria entender como conciliar isso, por exemplo, toda essa normativa relacionada à educação para o suporte, com a questão que afeta na 11788, que é a lei de estágio. Né? Porque a lei de estágio ela é muito explícita aquilo que cabe e compete ao estagiário e como ele deve desenvolver a sua conduta. Então, a minha ideia é conseguir compreender como estão sendo utilizados esses estagiários e se há como fazer um encadeamento daquilo que prevê a ideia do suporte, que eu compreendi perfeitamente, mas com a lei do estagiário. Porque a hora que começou a falar, a maneira que começou a falar do estagiário aqui, me chamou muita atenção como uma transferência ou até um deslocamento daquilo que compete ao estagiário, que é atribuído pela lei, e ao que está sendo realizado no município. A gente tem não vou dizer uma dificuldade, mas uma realidade que o nosso estágio, que é do CIE, ele é um estágio que ele não é formativo. Né? Ele tem que ser formativo na perspectiva estágio, né? Porque ele é uma aplicação, mas ele tem um caráter específico de atuação no mundo do trabalho. Então, ele é uma inserção no mundo de trabalho. Então, o estágio formativo que a gente tem na faculdade, ele tem um outro caráter. Você lá, você senta, você assiste, você tem as fases que você faz. Né? E essa regulamentação que você coloca em relação ao embate dissonante que existe entre a realidade e o mundo perfeito ali de atuação, se dá a ponto de que o profissional que está ali, o estagiário, né, ele vem, como nós citamos ali, pela formação da faculdade. A gente atribui a ele uma ação. Quem que supervisiona ele? Eu acabei não respondendo anteriormente. É o professor de sala de aula comum. Mas, além disso, é o NAI. Além disso, é a supervisão do professor de AE. Então, o professor de AE faz suporte, o professor do NAI faz suporte, o gestor da escola faz suporte. Né? É óbvio que lidar com você falou do TEA, por exemplo, mas a gente tem outras deficiências. Né? Então, a gente tem, por exemplo, deficiência intelectual,
a gente tem deficiência física, a gente tem cegueira, a gente tem uma série de deficiências sensoriais, né, aqui no município, e a gente está atendendo todas elas. E lidar com ela é entender. Então, pega lá, a gente está em implementação dos PDIs, né, de todos os alunos atípicos. É uma coisa que não tinha no município, estava, né, muito carente, então a gente implementou os PDIs. Então, o professor pega lá o PDI, ele chama o estagiário, ele vai planejar isso no mundo ideal. Talvez não aconteça ainda, mas vai acontecer, né? Ele tem que planejar a partir do PDI. Então, é uma conexão entre o professor do AE, o professor de sala de aula comum, o gestor escolar, o NAAI e o estagiário, para atender a criança atípica. Quando se citou, por exemplo, do Tarcísio, são duas coisas. É que tem o AT, que tem uma outra perspectiva, que é da lei só das crianças com TEA, né? E aí tem a questão do assistente de sala de aula. Então, são alguns pontos que parecem que são iguais, mas não são, né? Agora, pelo querer, seria legal ter um especialista. Mas, às vezes, o especialista, vou contar só um exemplo bem rápido aqui. Às vezes, o especialista em sala de aula, ele pode promover a exclusão. Né? Nós temos aqui, eu e o Luciano, a gente trabalha numa editora, e a gente fornece formação continuadas ali para alguns municípios. A gente foi esse dia no município que tinha isso, Eduardo. Era um professor regente e um professor especialista na sala de aula. Então, eles dividiam ali a cátedra. Só que o que acontecia? O professor especialista, ele tinha argumento técnico para segurar a relação de inclusão ali. Então, o que ele fazia? Ele dava a aula para a criança atípica, enquanto o professor dava a aula para a sala de aula. Infelizmente, isso é um processo de segregação. Isso não é inclusão. Então, a política está certa nisso. Pode doer um pouco na gente, pode ser meio desconfortável, mas a política está certa para evitar esse tipo de coisa. E acontece, é o que mais acontece, na verdade. É o que mais acontece. Então, assim, eu tive o privilégio de andar o Brasil dando formação nessa área. E onde eu vejo é que a confusão que se tem de uma pseudo-inclusão se dá quando a gente traz um especialista em sala de aula. Porque daí você tira o professor da responsabilidade pedagógica dele e você potencializa ali o outro profissional que vai atuar, que pode dar resultado naquele momento ali, mas não vai cumprir o papel da inclusão. E só para não fugir da questão dos estágios, né, a gente entra de acordo com a regulamentação do CEE. Então, a atuação dos estagiários está sempre de acordo com a regulamentação que o CEE coloca para a gente. E se há algum ponto dissonante, a gente discute com o CEE. Né? Então, esse ano a gente entendeu alguns pontos, a gente trouxe... Como chama, Luciana, a moça articuladora? Renata, né? A Renata, para uma discussão sobre alguns pontos aqui, né? Para que, de fato, tenha mais clareza na articulação, na atuação. Mas, infelizmente, é um estágio pago, é um estágio remunerado, de caráter de ação, e não de caráter de formação, como é um estágio livre de uma universidade. Próximo e último da lista, Léo Pistila. Tem 5 minutos para seus questionamentos, Léo. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença do Michel aqui hoje para vir esclarecer as nossas dúvidas. Agradecer a presença dos vereadores, da população que nos acompanha e de todos que estão aqui no plenário. Quero começar desejando uma boa recuperação para o Delcinho. Verdade, hein? Que ele se recupere logo aí, que esteja com a gente nas próximas sessões. Também quero agradecer a Michelle e a Luciana. A Luciana é que tem me ajudado muito para se concretizar aí futuramente o Parlamento Jovem. Para o próximo ano, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu estou muito empolgado para dar certo isso daí, trazer as crianças das escolas para vir representar aqui, se sentirem como nós vereadores, né, para eles terem voz ativamente. E, Michel, eu tenho umas perguntas aqui, pode ser que algumas já tenham sido colocadas em pautas. Quais são os índices para avaliar a educação? Como estão esses índices hoje e qual que é a meta desses índices para 2028? E
também eu tenho uma pergunta que é sobre as merendas escolar. Como que funciona? Se o governo ele traz um recurso para as merendas e se o município também ele acaba complementando com mais alguma coisa, se esse repasse do governo ele já atende a necessidade. E eu falo sobre as merendas que não que seja ruim, as merendas são muito boas em todas as escolas, é mais uma questão de dúvida mesmo. E aproveitar o momento para desejar uma felicitação para todos os professores. Temos presente o Gediel e também o Nezinho, não pode esquecer do Nezinho, que dá aula até para nós aqui, vereadores. E todos os dias, né, tem que ser parabenizados os professores. Então, são esses os meus questionamentos, Michel. Léo, obrigado aí pelos desejos, né? Eu acho importante, vou até deixar também aqui meu desejo de melhoras ao Delcinho, o vereador Delcinho, que Deus possa o abençoar. A gente deseja realmente que ele em breve seja aqui com a gente de novo, né? Que é um vereador muito atuante no nosso município. Sobre a questão dos índices, Léo, nós temos muitos índices do município, né? Então, a gente tem, por exemplo, na educação, o principal índice é o IDEB, né? E o nosso IDEB, ele é aferido por alguns pontos, né? Eu vou usar só a perspectiva da aprendizagem como principal ponto do meu argumento aqui. A gente tem, hoje, não existe mais uma meta do IDEB. Nós tínhamos até 2021 metas estabelecidas e depois essas metas caíram, não existe mais meta, né? Então, dentro do IDEB, tá? Então, do Índice Federal. Então, hoje, até na hora que você falou, eu fui abrir aqui para confirmar. O IDEB que a gente tem aqui nos anos iniciais hoje é de 5,9, né? Anos finais 4,8 e ensino médio 4,3. Isso dentro de um olhar geral, 5,9 no Fundamental 1, 4,8 no Fundamental 2 e 4,3 no ensino médio. Quem quiser, quem é munícipe que tiver dúvida, é muito simples, você entrar no queedu.org.br, que tem, ou no próprio site do INEP, tem todos os dados ali, são públicos, né, esses dados, e tem sobre o que é a formação do IDEB, como que você faz esse cálculo, né? O que eu vou destacar do IDEB, que ele não tem mais uma meta, mas a gente tem que olhar para ele, porque ele é o principal. Hoje, todos os índices das avaliações, elas vão gerar perspectiva de recurso. Então, hoje, todos os repasses, tanto do governo federal como do governo estadual, estão moldados pela melhora do desempenho da aprendizagem. Em resumo, se a gente não melhorar a aprendizagem de alumínio, a gente vai ter queda de repasse. Isso não é porque a gente quer, mas é para uma indicativa do governo federal e estadual. Tá? Então, vamos pensar aqui como a gente está hoje. A gente vem em queda no índice do IDEB há muitos anos. Teve a pandemia. Realmente, todos caíram. Mas a gente não pode levar isso apenas como uma muleta para sempre. Né? Então, a gente está lutando, inclusive, Luciana, segunda, terça e quarta, é isso? Segunda, terça e quarta, perdão, terça, quarta e quinta, prova do SAEB aqui em alumínio. Então, a gente está na iminência de acontecer a prova aqui. O resultado dessa prova, ela vai ser dado só em julho do ano que vem. Então, a gente vai ficar com ansiedade crônica até em julho do ano que vem para saber qual foi o resultado. Tá? Sobre a questão da aprendizagem aqui, a gente teve, para ser muito justo, em anos, né? Em 2019, uma aprendizagem adequada em 65% em língua portuguesa, em 21 manteve-se, em 23 caiu, em 19 em matemática 103%, em 21 uma queda exponencial, 47%, queda muito grande. E aí teve um pequeno aumento de 3 pontos percentuais em 23 e foi para 50. Então, dentro do ponto de vista da aprendizagem, ela deu uma oscilada. Teve uma queda muito brusca em 21, né, mas todo mundo caiu, mas deu uma oscilada. Mas a gente ainda, se a gente for olhar a meta de 21, a gente está abaixo da meta. E não é para o alumínio estar assim, tendo em vista a potência da rede e o investimento.
Então, cabe a gente da gestão, que assumiu aqui agora, entender esses índices e fazer ele andar. Então, eu falei de um índice, que é o SAEB. Vou falar de um segundo índice, que é o SARESP. Esse é do governo do Estado de São Paulo. Esse tem meta. Tanto que em 2024, 2 escolas atingiram a meta. A Escola do Paraíso e o Rodovalho. Ganharam a placa e antes de ontem premiamos os professores no Prêmio Educa Alumínio, também premiamos o Excelência Educacional. Então, além do SARESP, nós temos, do SAEB eu tenho o SARESP. Mas eu tenho outras provas. Por exemplo, eu tenho o CNCA, que é o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Isso foi o que eu mostrei no início, já teve avanço. Então, esse foi desse ano, a gente conseguiu ver o avanço desse ano. Que a gente sai aí de 49% de crianças adequadas para 88%. Então, de um começo do ano, da prova de início para a prova final, há avanço. E isso tem que ser celebrado. Já é um avanço desse momento. Eu falei de 3. Tem um quarto, né, que é a fluência leitora, que é uma prova específica. A fluência vai ter agora em dezembro. É isso? Em dezembro. A gente teve a prova de entrada, comecinho do ano, desculpa, e a prova de saída agora em dezembro. Então, assim, a gente está todo o tempo sendo monitorado. E isso é uma coisa importante. A gente não olha isso com um olho, com uma coisa ruim. Porque a partir disso, o que eu tenho que fazer? Se eu olhar os dados apenas de uma perspectiva política, e sem ter uma ação, tudo bem, é uma ação. Mas eu tenho que ter ação de praxis para corrigir esses dados e potencializar a aprendizagem. E segundo, melhorar isso, porque isso depende hoje em dia de recurso financeiro. Eu estava falando sobre o VAR, nós tentamos o VAR esse ano. Talvez a gente não consiga. Porque tem N questões do VAR, por exemplo, a gente não tem cargo de diretor. A gente fez um edital, mas o edital estava na transição, ele não vale, não foi publicado de diário oficial. Então já teve diligência. Mas se teve diligência, é que o MEC está olhando para a gente. Que ele poderia falar assim, ó, pá, não quero mais vocês, não. Mas ele teve, ó, vamos tem uma diligência, olha aí. Então a gente está tentando trazer mais recursos. Né? O ICM, por exemplo, paulista, de aprendizagem, vai se dar a partir do resultado do SARESP. Então, tem questões que a gente precisa definir ali, que são importantes e técnicas, das avaliações que melhoram. A segunda questão, da merenda. Nós temos hoje um repasse, né, que é o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E eu não citei isso, e acho que vale a pena citar, nós temos uma parceria hoje com a Votorantim, que é o AGP de Segurança Alimentar, que é um trabalho muito bem desenvolvido. Nós temos aqui um privilégio, nós temos uma profissional de altíssimo nível no município, que é a Vanessa, que ela leva a merenda escolar de uma precisão, de uma, sabe, dá orgulho, dá orgulho. E a gente tem uma profissional maravilhosa, e as merendeiras são maravilhosas também, então a comida é de qualidade. Mas o repasse é pequeno, nós temos um repasse diminuto, e existe uma complementação do recurso municipal. Então, eu tenho um repasse, a complementação para dar o prato de comida que você tem hoje lá. Então, os pratos estão sendo publicados, está sendo transparente, está no site, o cardápio. A gente tem alimentação para crianças atípicas, então, a gente zela por isso. Até a Michele correu atrás essa semana, né, de comprar pão sem glúten e tal, e eu não sei as nomenclaturas porque eu não sou da área, né? Mas, assim, todos os itens para atender, isso é equidade, as crianças atípicas também. Né? Então, esse é um ponto. E eu tenho que parabenizar essa equipe da merenda aqui, porque eu já trabalhei em outros municípios, com equipes boas também, com equipes maravilhosas, mas essa aqui de fato, fizeram uma formação continuada agora no mês de junho, eu participei dos 2 dias, cara, uma coisa linda, cara. A CBA, a Votorantim investiu na formação, trouxemos parcerias, a agricultura familiar, então o produtor veio aqui e trouxe, eu sou produtor de tal hortaliça que atende o município, então é o cara que planta que a criança come. Tem projeto de horta nas escolas acontecendo, né? Inclusive um dos projetos que ganhou o Prêmio Educa Alumínio foi disso, teve lá, então tem uma cena que é linda, que a criança comendo ali alface, comendo as frutas os vegetais da própria horta da escola. Né? E isso é muito bonito.
Tem a réplica? Dispensa a réplica? Então, antes de concluir aqui, Michel, eu gostaria primeiro agradecer a todos que subscreveram esse requerimento para a tua convocação no dia de hoje. Realmente foi muito proveitoso, crescimento para nós, legisladores, que representamos a população. Aquilo que o nosso mestre, o Nezinho, diz o seguinte: não dá para colocar 20 mil pessoas aqui dentro, então tem os vereadores que representam a sociedade. E aqui eu tenho que declinar os nomes, não só do presidente, do vice-presidente, DJ Delcinho, a qual eu também estimo melhores e espero que Deus o abençoe e ele regresse a essa casa, ao vereador Jean da Elite, secretário, ao Sadraque também Ferreira, secretário, a Cislene, nossa secretária também, e ao Léo, que subscreveu esse requerimento, e aos demais vereadores que participaram. Eu gostaria de agradecer a equipe, parabenizar a equipe, que nós já sentimos bem palpável a mudança na melhoria da qualidade de ensino na nossa cidade. Queremos mais, que evolua cada dia mais. Nós temos 2 programas, um programa que nós estamos desenvolvendo aqui, Visite a Câmara. Gostaria de agradecer o empenho de vocês, e por questão de equidade, nós daremos lanche a todos os alunos, inclusive para os atípicos e para os alunos da Escola Municipal, porque do SESI nós estamos distribuindo. E também, todo e qualquer, da minha parte, todo e qualquer projeto que se forme lei, o espírito meu do legislador é sempre uma interpretação para os alunos extensiva, nunca restritiva que encolhe, e sempre pense numa extensão extensiva para atender a todos e melhorar a qualidade da educação do nosso município. Nós temos o aluno nota 10, é uma expectativa muito grande para o final do ano. E eu já agradeço a participação de toda a equipe, o profissionalismo, a celeridade, a presteza nos contatos com os meus assessores, com o diretor aqui, diretor-geral Eduardo Damas, com a Gertrudes, que está em contato com o departamento. O autógrafo da lei eu entreguei para o diretor, que nós mencionamos. O autógrafo da lei dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de diploma e, quando exigido, de comprovante de registro em conselho de classe, como requisito para nomeação em empregos permanentes, eventuais e temporários no âmbito do município de Alumínio e da outras providências. Então, já passei para o diretor. Eu quero aqui agradecer e registrar também que nas televisores aqui, o diretor Michel Vicentini parece um ator do Hollywood, e aí ele desempenhou bem o papel. E parabéns, Michel, pela seriedade que você enfrentou aqui, os questionamentos dos vereadores. Eu acho que a gente tem a crescer, saber que a educação ela é transformadora em todos os sentidos, e quanto mais tivermos profissionais qualificados, nós teremos ganho na educação. Gostaria que você publicasse também o Miguel, o QR Code, tornasse público para que todos possam, inclusive, consultar as propostas na área da educação e na política pública de educação. São essas minhas considerações e posições, nada mais havendo a tratar na presente sessão extraordinária. Dou uma boa... Aqui está escrito boa noite, mas vou dar uma boa tarde a todos.